E se tudo o que você acreditou sobre Jesus fosse apenas uma invenção humana? Essa dúvida silenciosa já passou pela mente de milhões, talvez até pela sua. Mas e se eu te dissesse que há provas históricas concretas fora da Bíblia que confirmam a existência de Jesus com uma precisão que vai surpreender você? Neste vídeo, vamos mergulhar em documentos antigos, testemunhos de pessoas não cristãs e detalhes que a maioria nunca ouviu e que podem transformar sua fé para sempre. Fique com a gente até o fim. Você vai descobrir por que a existência de Jesus é um dos fatos mais bem documentados da história antiga e como essa verdade muda não só o passado, mas o sentido da sua vida hoje. Vamos além da religião. Vamos aos fatos. A ferida da dúvida, quando a fé é abalada pela pergunta que ninguém responde. Você já se perguntou em silêncio, sem contar a ninguém, e se tudo isso for invenção? Essa pergunta, embora temida, já passou pela mente de muitos cristãos sinceros. Não é falta de fé. É o grito de uma alma que deseja crer com todo o coração, mas que às vezes se vê encurralada pela razão. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não é um fracasso espiritual. É um ponto de partida honesto. Existe uma dor que raramente é falada nas igrejas, mas que mora em muitos corações. A dor da dúvida. Não aquela dúvida arrogante que quer refutar tudo, mas a dúvida de quem quer crer, mas sente o chão balançar quando confrontado por perguntas difíceis. A dúvida que não nega Deus, mas que implora, me ajuda a entender. Talvez você já tenha sentido isso ao assistir a um documentário, ouvir uma conversa com ceticismo intelectual, ou ver alguém próximo se afastando da fé por não encontrar provas. Talvez você já tenha orado pedindo que Deus confirmasse de alguma forma que Jesus não é apenas uma figura simbólica, mas uma pessoa real que viveu, respirou, caminhou e transformou a história. E talvez, por sentir isso, você também tenha carregado culpa. Será que minha fé é fraca? Será que estou decepcionando a Deus? Mas aqui vai algo que precisa ser dito com clareza e amor. Duvidar não é pecado, é humano. Jesus mesmo foi cercado por pessoas que duvidaram, e ele não as rejeitou. Tomé, um dos seus discípulos, disse: "Se eu não vir, se eu não tocar, não vou crer." João 20:25. E o que Jesus fez? Repreendeu com dureza? Não, ele se aproximou, mostrou as marcas, disse: "Toque aqui, veja, não seja incrédulo, mas crente." João 20:27. A fé não nasceu da repressão, mas da revelação. A dúvida de Tomé não foi o fim de sua jornada, foi o começo de um encontro mais profundo. Infelizmente, muitos cristãos aprenderam que fé é não questionar. Mas a Bíblia mostra outra coisa. Os salmos estão cheios de perguntas. Os profetas, como Jeremias e Abacuque, questionaram os caminhos de Deus. E o próprio Jesus na cruz clamou: "Meu Deus, por que me abandonaste?" A fé bíblica não é cega. Ela é atravessada pela dor, pelo mistério, pela busca. É por isso que ela é viva. E quando falamos sobre Jesus, a pergunta que ecoa é profunda. Ele realmente existiu? Ou é fruto de uma construção mitológica, uma figura idealizada, criada séculos depois para sustentar uma religião? Essa dúvida, embora desconfortável, pode ser o início de um caminho novo, porque a fé cristã não nasceu no vácuo da imaginação, mas na colisão com a história. Ela não se sustenta apenas em sentimentos, mas em testemunhos, registros, impactos reais e transformações profundas. A fé não rejeita a razão. Pelo contrário, a razão pode ser o caminho que nos leva à fé com raízes mais profundas. Talvez você esteja nesse ponto agora, carregando uma fé que quer crescer, mas que se sente abalada por essas perguntas. E isso não te torna menos cristão, te torna um buscador. E o próprio Jesus disse: "Quem busca, encontra." Mateus 7:8. A ferida da dúvida só se aprofunda quando fingimos que ela não existe. Mas quando a colocamos diante de Deus com honestidade, ela pode se tornar o lugar onde nascem respostas. E as respostas existem,
Muitas delas estão na própria história, na arqueologia, nos relatos de testemunhas que não tinham nada a ganhar, apenas a verdade a defender. Mas antes de chegar às provas externas, é preciso curar o espaço interno, esse lugar ferido onde a fé e a dúvida se encontram. Não tenha medo de caminhar com suas perguntas. Deus não se assusta com elas. Ele nunca exigiu uma fé automática, mas uma fé autêntica. E a fé autêntica se constrói na jornada, não na negação da realidade. Jesus nunca foi uma ideia bonita para consolar os fracos. Ele foi e é uma pessoa real, que entrou na história, que dividiu o tempo e que continua a transformar corações até hoje. Mas você não precisa crer nisso às cegas. Você pode investigar, questionar, sentir, refletir e, passo a passo, redescobrir que crer é muito mais forte do que simplesmente repetir. Você já passou por esse tipo de dúvida? Conta pra gente nos comentários. Às vezes, compartilhar a luta já é o começo da cura. As testemunhas esquecidas. O que os romanos e os judeus disseram sobre Jesus? Quando alguém pergunta, existe prova histórica de que Jesus realmente existiu? Muitas vezes a mente vai direto aos evangelhos, mas há algo ainda mais surpreendente. Jesus é mencionado também por quem não cria nele, por romanos, por judeus e por autoridades que não tinham qualquer interesse em defender a fé cristã. Eles não escreveram para evangelizar. Escreveram porque estavam registrando os fatos de seu tempo. Isso muda tudo. Imagine por um instante que alguém questiona a existência de um personagem histórico como Júlio César. Seria estranho, não? Mesmo sem vídeos, fotografias ou testemunhos vivos, ninguém duvida de sua existência porque temos fontes confiáveis. Com Jesus é a mesma coisa. E talvez até mais impressionante, considerando a profundidade de impacto que ele gerou. Entre os historiadores judeus e romanos, há 4 nomes centrais que não podemos ignorar: Flávio Josefo, Tácito, Plínio, Suetônio. Vamos a eles. Comecemos com Flávio Josefo, um historiador judeu, nascido por volta de 37 d.C., apenas alguns anos após a crucificação de Jesus. Ele não era cristão, pelo contrário, era fariseu e escrevia para um público romano tentando explicar os costumes do povo judeu. Em sua obra Antiguidades Judaicas, há 2 passagens sobre Jesus. A mais famosa é conhecida como Testimonium Flavianum. Nela, Josefo diz: por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem. Ele era o Cristo. E tendo sido denunciado por homens principais entre nós, Pilatos o condenou à cruz. Aqueles que o amavam não deixaram de amá-lo. Ele apareceu vivo novamente no 3º dia. Esse texto foi alvo de debate, pois há indícios de que foi editado por copistas cristãos séculos depois. Mas a maioria dos estudiosos concorda que uma versão original existia, provavelmente menos entusiástica, mas ainda assim afirmando que Jesus viveu, foi crucificado sob Pilatos e deixou seguidores persistentes. Além disso, Josefo faz uma outra menção, muito mais discreta e amplamente aceita como autêntica. Ele fala sobre Tiago, chamando-o de irmão de Jesus, chamado Cristo. Um judeu do 1º século, escrevendo para romanos, admitindo que Jesus era conhecido como o Cristo. Isso por si só é notável. Depois temos Tácito, considerado um dos maiores historiadores romanos. Em sua obra Anaís, escrita por volta de 116 d.C., ele fala sobre o incêndio de Roma, pelo qual muitos culpavam Nero. Para desviar a atenção, o imperador lançou a culpa sobre os cristãos. Tácito então escreve: Cristo, de quem o nome cristão deriva, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, pelas mãos de Pôncio Pilatos. Tácito detestava os cristãos. Mas exatamente por isso, seu testemunho ganha peso. Ele não tinha motivo algum para reforçar uma mentira cristã. Pelo contrário,
ele desprezava o movimento e, mesmo assim, confirma o nome de Cristo, sua crucificação e o contexto político da época. Plínio, o jovem, governador da Bitínia, escreveu por volta de 112 depois de Cristo, ao imperador Trajano perguntando o que fazer com os cristãos. Ele relata que os seguidores de Cristo se reuniam regularmente, cantavam hinos a ele como se fosse um deus e viviam com valores éticos elevados. Plínio não entra em detalhes sobre a vida de Jesus, mas reforça algo importante. Menos de um século após sua morte, havia comunidades organizadas que o adoravam com fervor incomum. Por fim, temos Suetônio, biógrafo dos imperadores romanos. Em Vida de Cláudio, ele menciona que o imperador expulsou os judeus de Roma por causa de distúrbios gerados por Crestus, uma provável referência a Cristo, como aparece em algumas versões. Embora o texto seja vago, mostra como o impacto do nome de Cristo já era conhecido nos altos círculos de Roma. Essas fontes não são parte da Bíblia, são relatos externos, de pessoas que não criam, não seguiam e muitas vezes até criticavam os cristãos. Isso torna seus testemunhos ainda mais valiosos. É a história confirmando aquilo que a fé já sabia. Jesus não foi uma invenção, ele foi um fato, e sim, alguns documentos antigos não o mencionam, mas o silêncio de certos registros não é prova de inexistência. Naquele tempo, a maioria dos cronistas se ocupava com imperadores, guerras e senadores. Um carpinteiro da Galileia pregando a paz entre os pobres não parecia digno de atenção, mas Jesus não ficou no anonimato. Seu impacto foi tão real, tão incontestável, que mesmo aqueles que prefeririam ignorá-lo não conseguiram. Além disso, os evangelhos, que muitos tratam apenas como escritos religiosos, são também documentos históricos, escritos com nomes, datas, localidades, testemunhas vivas. E o mais incrível, batem com o que se sabe da cultura, política e geografia da época. Nada ali está fora do tempo, nenhum anacronismo. Isso mostra que há coerência entre o testemunho da fé e os registros da história. A pergunta então muda. Não é mais Jesus existiu? A pergunta agora é: o que você fará com esse fato? Está gostando dessa narrativa? Ainda não acabou, mas já deixe seu like, se inscreva e ajude essa palavra a alcançar mais corações. Que possamos cada vez mais espalhar a mensagem de Cristo Jesus até que Ele retorne com grande poder e glória para nos buscar. A quebra de expectativa. Porque negar Jesus historicamente se tornou uma nova religião. Durante séculos, mesmo os maiores críticos do cristianismo nunca ousaram duvidar de um fato. Jesus de Nazaré existiu. Ele pode não ter sido aceito como Filho de Deus por todos, mas como figura histórica era incontestável. Filósofos iluministas, escritores ateus, céticos notórios, todos admitiam: houve um homem chamado Jesus que viveu na Palestina, foi crucificado sob Pôncio Pilatos e deixou uma marca profunda na humanidade. E então, algo mudou. Nos últimos tempos, um fenômeno curioso começou a surgir. A negação total da existência de Jesus, como se ele fosse apenas um personagem de ficção, fruto da imaginação de homens antigos. Mas essa ideia, por mais repetida que seja, não é antiga, é recente. Não está nas raízes da história, mas nas ramificações ideológicas modernas. E isso, por si só, já deveria nos fazer refletir. Durante a era do Iluminismo, movimento marcado pela razão e pelo ceticismo religioso, pensadores como Voltaire, Diderot e Rousseau fizeram duras críticas à Igreja, às doutrinas cristãs e à fé institucionalizada. Mas nem mesmo eles, com todo o desejo de romper com o cristianismo, negaram que Jesus tenha existido. Pelo contrário, alguns o viam como um sábio moral, um reformador ético ou um símbolo de resistência à opressão religiosa, mas sempre como alguém real.
porque a ideia de que Jesus nunca existiu simplesmente não fazia sentido histórico. E por que então essa negação começou a aparecer apenas recentemente? A resposta pode estar menos na evidência documental, que permanece firme, e mais na resistência ideológica. Nos últimos 50 anos, especialmente com o crescimento de debates culturais e a tentativa de separar totalmente fé e razão, alguns grupos passaram a sustentar uma nova crença: que negar Jesus historicamente seria uma forma de invalidar espiritualmente tudo o que ele representa. Mas isso é uma quebra de lógica. É como tentar apagar um incêndio negando que houve fogo. Esse novo movimento, muitas vezes chamado de miticismo cristão, não nasceu entre historiadores sérios ou arqueólogos respeitados. Ele nasceu, em sua maioria, em círculos alternativos, publicações sensacionalistas e discussões motivadas por rancor contra a religião. É uma crença travestida de análise acadêmica, mas sem o respaldo da academia histórica de verdade. Hoje não existe nenhum historiador de renome, mesmo ateu, judeu ou agnóstico, que negue seriamente a existência histórica de Jesus. Isso porque a quantidade de evidências diretas e indiretas é robusta demais para ser ignorada. A negação, então, se torna quase uma nova religião. Não no sentido de fé em Deus, mas de fé na negação. É um esforço para apagar, não com base em provas, mas por repulsa ao que Jesus representa. E por que isso incomoda tanto? Porque admitir que Jesus existiu é reconhecer que suas palavras foram ditas, seus atos foram vistos, sua vida dividiu eras e sua morte teve testemunhas. Admitir isso, ainda que não se aceite sua divindade, é admitir que ele não pode ser ignorado. E quando alguém incomoda tanto ao ponto de ser negado, não por falta de provas, mas por incômodo existencial, isso revela algo profundo. O problema não está na figura histórica, está no coração humano. É como se, não podendo destruí-lo historicamente, o mundo moderno tentasse matá-lo espiritualmente, retirá-lo da realidade para colocá-lo no mito, descartar sua presença como se fosse apenas um arquétipo simbólico e não uma pessoa que falou, agiu, curou, confrontou e amou. Mas essa tentativa revela uma verdade ainda mais forte. Jesus continua sendo uma presença incômoda, porque ele não pode ser encaixado em ideologias. Ele não se curva à lógica do poder. Ele não pode ser domesticado. Jesus provoca, interpela, desafia a consciência humana. E negar sua existência é, no fundo, um reflexo de uma ferida mais profunda. A dificuldade de lidar com um Deus que entrou na história e exigiu uma resposta pessoal. A fé cristã sempre caminhou em meio a provas e perseguições. Sempre houve resistência, mas essa nova forma de ataque é silenciosa, disfarçada de erudição, ainda que sem sustentação real. E justamente por isso é perigosa. Não por ser verdadeira, mas por parecer convincente à primeira vista. Porque repete, com cara de argumento, aquilo que é apenas rejeição disfarçada. Mas há uma boa notícia. A verdade continua firme, mesmo quando tentam abafá-la. A existência de Jesus não depende da crença de todos. Ela está documentada, está gravada na história, está registrada na alma do mundo. E mais ainda, está viva nos corações, que ainda hoje são transformados por sua presença. A pergunta já não é mais: ele existiu? Você está disposto a conhecê-lo como ele realmente é, e não como o mundo tenta apagar? Essa história revela muito mais do que parece. Fica até o final e você vai entender. O impacto impossível de ser inventado, como um carpinteiro mudou a história do mundo. Como é possível que um homem pobre, nascido em uma vila esquecida, sem exército, sem riqueza, sem posição política, sem livros publicados e sem qualquer aparato de poder, tenha mudado o mundo inteiro? Essa é uma pergunta que desconcerta até mesmo os mais céticos, porque, independentemente da fé que se tenha ou da ausência dela, ninguém consegue apagar o impacto de Jesus de Nazaré.
E mais do que isso, ninguém consegue explicá-lo pelas vias normais da lógica humana. Pense bem, Jesus não comandou exércitos, não escreveu nenhuma obra literária, não fundou instituições durante sua vida, foi rejeitado pelos líderes religiosos e políticos de sua época. Morreu como um criminoso comum, executado entre dois ladrões, e mesmo assim, dividiu a história ao meio. Quantas figuras humanas conseguiram algo semelhante? Os impérios passaram, as coroas caíram, as filosofias mudaram, mas o nome de Jesus permaneceu, não como mito, mas como força viva que continuou transformando culturas, valores, vidas e nações. E não se trata apenas da fé que os cristãos têm. Trata-se de fatos que mesmo a história secular reconhece. A nossa contagem do tempo é baseada no nascimento dele, antes de Cristo, a Cristo, e depois de Cristo, DCC. A existência da Igreja, espalhada por todos os continentes, com raízes que remontam diretamente ao século I, mesmo sob perseguições violentas e martírios. A influência dele em áreas como arte, literatura, leis, direitos humanos, ética, política e até mesmo medicina e educação, com hospitais, universidades e movimentos de justiça social, nascendo da inspiração em seus ensinamentos. Tudo isso surgiu a partir de alguém que, aos olhos do mundo, não deveria ter deixado marca alguma. E esse é justamente o ponto. O impacto de Jesus não é o tipo de coisa que se pode inventar. Nenhuma ficção piedosa sustentaria por 2 milênios um movimento tão profundo, tão abrangente, tão resistente. Porque a fé cristã não cresceu em berço de ouro. Cresceu em sangue, em prisão, em pobreza, em catacumbas. Se Jesus fosse apenas um personagem simbólico, criado para inspirar, ele teria desaparecido nos primeiros séculos, como tantas figuras míticas da antiguidade. Mas não. O movimento que ele iniciou não apenas sobreviveu, ele moldou civilizações. E aqui está uma provocação necessária. Como algo assim seria possível se Jesus não tivesse existido? Ou ainda mais desconcertante, se ele não tivesse sido quem dizia ser. Aliás, pense sobre isso. Jesus não foi apenas um mestre moral. Ele fez afirmações ousadas, disse ser o Filho de Deus, disse que perdoava pecados, que voltaria um dia em glória, disse que a verdade estava nele e não apenas em seus ensinos. Se ele não fosse quem dizia ser, seria um louco ou um mentiroso. Mas loucos e mentirosos não transformam o mundo de forma coerente, pacífica e duradoura. Eles dividem, destruem, deixam ruínas. Jesus deixou esperança, cura e renovação, e continua deixando até hoje. A verdade é que o impacto de Jesus só pode ser explicado por uma coisa: sua existência real, seu poder real, sua presença viva. Porque nenhuma lenda transforma vidas com essa constância. Nenhum mito cria mártires. Nenhuma invenção inspira multidões a largarem tudo por amor. E por que isso importa? Porque vivemos em um tempo em que as pessoas querem apagar sinais, esquecer raízes, redefinir tudo. Mas Jesus continua lá, na base de tudo. E quanto mais tentam ignorá-lo, mais ele se revela. O mundo moderno tenta reduzir Jesus a um personagem bonito, um símbolo de bondade ou um exemplo moral. Mas isso é negar o real poder do que ele foi. E é, porque a verdade é que a presença de Jesus não é apenas histórica, ela é transformadora. Ela não muda apenas livros, muda vidas, muda famílias, muda destinos eternos. E talvez, se você olhar para dentro, perceba que esse impacto chegou até aí também. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Ou talvez tenha crescido ouvindo sobre Jesus, mas agora esteja redescobrindo que ele não é apenas um nome do passado. Ele é uma força que ainda fala, uma presença que ainda chama, um amor que ainda convida. Você pode até tentar resistir a ele, mas ignorá-lo por completo é impossível. Porque ele não veio para conquistar com armas, mas com verdade. Não impôs poder,
ofereceu graça, não ergueu tronos, carregou uma cruz. E foi exatamente por isso que mudou o mundo. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Envie esse vídeo para essa pessoa agora e ajude ela a encontrar mais conhecimento assim como você. A verdade em carne e osso, o símbolo do Verbo que se fez história. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Essa frase, simples e poética, carrega uma das ideias mais profundas da fé cristã. O invisível se tornou visível. O eterno entrou no tempo. O Deus que antes falava através de profetas, agora caminhava em pele humana. A palavra virou pessoa. O Espírito ganhou rosto. E isso muda tudo. Ao longo da história, muitos pensadores buscaram Deus nas ideias, nos rituais, na moral. Mas o cristianismo anuncia algo radical. Deus entrou na história, de forma concreta, palpável, cronológica. Não ficou nos céus observando. Ele desceu. Não se revelou apenas em textos sagrados. Ele se fez corpo e não apareceu como rei triunfante, mas como bebê indefeso, carpinteiro humilde, mestre rejeitado. O Verbo que se fez carne é mais do que uma doutrina. É uma metáfora viva, uma ponte entre o que é divino e o que é humano. E isso é diferente de qualquer outro discurso religioso. Jesus não é apenas um símbolo da fé. Ele é a colisão entre o infinito e o cotidiano. Pense nisso. Se o Criador do universo entrou na história, então a história importa. O tempo importa. Os detalhes da vida humana importam. Deus não se contentou em ser apenas uma ideia abstrata. Ele decidiu deixar pegadas na areia da nossa existência. Pegadas. Essa é uma imagem poderosa. De longe podem parecer nada. Um desenho irregular, quase invisível. Mas de perto revelam movimento, revelam direção, revelam presença. A pegada é a marca de alguém que passou por ali. E quando falamos de Jesus, falamos exatamente disso. A pegada de Deus na história. É fácil olhar de longe e pensar, será que foi real? As pegadas parecem sumir sob as ondas do tempo. Mas quando nos aproximamos com honestidade, com o coração aberto, com desejo de entender, a marca fica clara. Ele esteve aqui, ele falou, ele tocou, ele chorou, ele morreu e ele ressuscitou. Não é preciso anular a razão para perceber isso. Pelo contrário, a razão bem usada nos leva à beira desse mistério com reverência, porque não há contradição entre fé e história quando falamos de Jesus. Há convergência. É Ele quem une o céu e a terra. É Ele quem mostra que o sagrado pode caber no ordinário. É Ele quem diz que a eternidade pode caber dentro de um olhar, de uma palavra, de um gesto de compaixão. E se tudo isso for verdade, e é, então não estamos apenas falando sobre passado. Estamos falando sobre possibilidade presente. Porque o Verbo que se fez carne há 2000 anos ainda se faz presente hoje. Ele ainda anda por aí, pelos caminhos da alma, ainda deixa pegadas no coração de quem decide olhar de perto. Talvez você esteja nesse momento, ouvindo tudo isso e pensando, será que essas pegadas são reais? Será que posso segui-las? Será que dá para ver Deus na poeira da história e também da minha própria vida? A resposta é sim, mas é preciso se aproximar. A fé não exige que você desligue a mente. Ela só pede que você abra o coração, porque não há fé verdadeira sem entrega. E não há entrega sem reconhecer a presença dele, ali onde você menos esperava. Jesus não é um personagem de livro, não é apenas um mestre do passado. Ele é o Deus que entrou no tempo para transformar a eternidade. É o Verbo que se fez carne. É o amor que se fez gesto. É a verdade que se fez caminho. E talvez a maior evidência da existência de Jesus seja o que ele está fazendo dentro de você agora. Você sente? A história pode mostrar provas. Os livros podem apresentar documentos, mas o que transforma mesmo é quando o coração reconhece as pegadas de Jesus e decide segui-las.
Temos uma jornada inteira pela Bíblia te esperando. Clica em inscrever-se e veja mais vídeos em nosso canal. Exercício prático: como fortalecer sua fé diante das dúvidas históricas. Viver a fé cristã em tempos de ceticismo crescente exige mais do que boa vontade. Exige profundidade, exige raiz. Em um mundo onde argumentos são lançados com força nas redes sociais, onde vídeos curtos pretendem desmontar séculos de tradição espiritual, e onde muitas pessoas se afastam da fé, não por falta de experiência com Deus, mas por falta de alicerce histórico, é urgente cultivar uma fé que seja sólida, não apenas sentida, mas também pensada. Fé e inteligência não são opostas, como muitos foram ensinados a crer. Ao contrário, elas podem e devem caminhar juntas. Uma fé madura não teme a razão, ela a convida para o diálogo. Quando Paulo escreve em Colossenses 1 que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus e para ele está fazendo uma afirmação teológica, sim, mas também filosófica e histórica. Está dizendo que a fé cristã se ancora em algo real, objetivo e universal. Não é fruto de uma visão mística isolada. É o desdobramento de uma ação divina dentro da realidade concreta. Por isso, um dos caminhos mais poderosos para fortalecer sua fé é a integração entre razão e espiritualidade, onde a leitura, a oração, a investigação e a contemplação caminham lado a lado. Uma prática que pode transformar sua maneira de enxergar a fé é a leitura comparada dos evangelhos com fontes históricas seculares. Não se trata de estudar para duvidar, mas de estudar para compreender mais profundamente. Ao ver que os relatos bíblicos coincidem com o contexto cultural, político e geográfico da época, algo começa a se firmar internamente. Você percebe que os evangelhos não são histórias soltas no tempo, mas estão incrustados na história humana, como testemunhos de algo que realmente aconteceu. Compare, por exemplo, a narrativa da crucificação nos evangelhos com o que Tácito e Flávio Joséfo relatam sobre o julgamento de Jesus e a perseguição aos seus seguidores. Veja como a reação das autoridades romanas descrita em fontes externas combina com o que os apóstolos enfrentaram. Isso não elimina a necessidade de fé, mas oferece um alicerce onde a fé pode se apoiar. Outra prática poderosa é a oração orientada à sabedoria histórica. Às vezes, oramos por paz, cura, direção, provisão, mas raramente pedimos sabedoria para compreender os caminhos da fé no tempo. Tiago nos lembra que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a dá generosamente. Por que não aplicar isso ao nosso desejo de entender melhor a história de Jesus, o contexto da igreja primitiva, o testemunho dos apóstolos? Ore para que o Espírito Santo revele não apenas verdades espirituais, mas também clareza intelectual. A Bíblia é um livro profundamente espiritual, mas também é uma coleção de registros históricos, biográficos, poéticos e legislativos. Orar por entendimento histórico é reconhecer que Deus também fala através da compreensão. Meditar em textos como Atos 2 pode fortalecer ainda mais essa construção. Ali vemos a fé sendo anunciada publicamente, diante de multidões reais, em uma cidade real, logo após eventos reais, como a crucificação e ressurreição. Não é mito, é testemunho. Quando Pedro se levanta para pregar, ele não conta uma parábola. Ele fala de fatos, de acontecimentos recentes, de coisas que as pessoas ali haviam presenciado ou ouvido. Isso nos mostra que a fé cristã sempre teve esse caráter público, testemunhal, ligado à história. E quando meditamos nesses textos, algo começa a mudar dentro de nós. A fé deixa de ser apenas uma experiência emocional e passa a ser uma convicção firme, construída sobre algo sólido. É preciso dizer com clareza: emoções passam, sentimentos oscilam,
Mas uma fé sólida se mantém em pé mesmo nos dias nublados, porque está alicerçada em algo maior do que sensações. Está ancorada na verdade de um Deus que se revelou na história. Muitos perdem a fé, não porque ela era fraca, mas porque ela era superficial. Era baseada em momentos intensos, em experiências pessoais, em eventos que tocaram o coração, mas não formaram estrutura. A fé precisa de momentos profundos, sim, mas também de fundamentos consistentes. E isso se constrói com estudo, com reflexão, com prática constante. Por isso, mais do que apenas acreditar, somos chamados a cultivar a fé como quem constrói uma casa sobre a rocha. Isso significa desenvolver uma rotina de fortalecimento. Ler os evangelhos não como quem procura consolo imediato, mas como quem busca conhecer uma pessoa real. Estudar o contexto do mundo romano, entender como eram os julgamentos, o papel dos fariseus, a importância do templo, tudo isso aproxima você da figura de Jesus, não como ícone religioso, mas como alguém histórico, encarnado, presente. E quanto mais você se aproxima dessa realidade, mais a fé deixa de ser um esforço e se torna uma consequência. Porque quando a mente encontra coerência, o coração se permite descansar. A dúvida perde força, não por repressão, mas porque vai sendo dissolvida pela clareza. É assim que se constrói uma fé robusta, passo a passo, com verdade, com disciplina e com abertura. Talvez hoje você esteja nesse ponto, cansado de uma fé que depende de altos e baixos emocionais e buscando algo mais firme. A boa notícia é que esse caminho existe e começa assim, com a decisão de investigar, orar, meditar e continuar caminhando, mesmo que as respostas não venham todas de uma vez. Teve alguma parte que falou mais forte ao seu coração? Divida conosco nos comentários. Além disso, se você ama histórias assim, se inscreve e ativa o sininho. Tem muito mais vindo por aí. A história não mente. Jesus não é mito, é memória viva. E se ele realmente existiu, a pergunta agora é: o que você vai fazer com essa verdade?